Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou contar a incrível história da Tricom. Vou contar a história aqui de uma forma breve e direta. Meu nome é Gustavo, sou certificado CCIE, sou especialista em redes. E lembrando aqui que você pode acessar lá meu site gustavocalau.com.br, tem todos os meus cursos lá. Lembrando que o primeiro módulo é sempre free, você tem um acesso free lá para acessar e ver como é que estão os cursos. Tem a parte de podcast, a parte do Drive lá que tem muito conteúdo gratuito para você baixar, para você que é entusiasta e interessado em redes de computadores. Então a gente começa aqui falando do Robert Metcalfe. Esse cara aqui, né, ele ficou interessado em redes quando ele leu um artigo sobre uma rede que ligava as ilhas do Havaí através de torres de rádio de alta frequência. Essa rede, ela era chamada de AlohaNet, foi criada em 1970 e pegando essa ideia da AlohaNet, do protocolo AlohaNet, que era um protocolo que tinha detecção de colisão, prevenção de colisão, de e-mail compartilhado, ele decidiu pegar essas ideias, aproveitar aquilo que já tinha sido desenvolvido no AlohaNet e aplicar no meio guiado. O meio guiado é o famoso cabo. Então ele pegou aquilo que já estava pronto, deu uma melhorada e aplicou no cabo. Em 1972, ele entra para Xerox ou Xerox PARC, que PARC significa Palo Alto Resource Center. É uma importante divisão de pesquisa da Xerox, fica em Palo Alto, na Califórnia, e algumas invenções que são bem famosas, que saíram lá da Xerox, que a gente usa até hoje. A primeira interface gráfica, tem essa telinha aí da interface gráfica que foi criada na época, e uma outra que todo mundo usa hoje em dia é o mouse, né? Você ter o ponteiro lá e poder clicar. Essas duas coisas foram inventadas lá, então é uma divisão muito importante, e ele entrou lá para desenvolver as suas ideias. Lá ele fez amizade com David Boggs, que é esse camaradinho aqui, e em conjunto eles desenvolveram um protocolo de rede chamado PUP, ou PUP, que é o Park Universal Packet. E eles finalizaram esse projeto em 74. A Xerox não fez nada com esse protocolo, né, e não deu um fim comercial para isso, não aproveitou. Insatisfeito com essa falta de interesse da empresa, ele saiu da Xerox em 75. Um ano depois, ele volta para continuar suas pesquisas, né? A Xerox ali pediu que ele voltasse, né? Ele também tinha o interesse de continuar sua pesquisa. E ele chega a desenvolver um outro protocolo chamado XNS, ou Xerox Network System. É um protocolo que ele lembra bastante a pilha TCP/IP, o modelo OSI. O TCP foi criado ali também no início da década de 70. Não sei se um plagia o outro, ou simplesmente foram coisas que foram criadas ali em paralelo e que as ideias eram parecidas, mas enfim. Ele cria XNS ali e mesmo assim, concluindo esse projeto em 78, mais uma vez a Xerox não faz nada com esse produto, entre aspas, né? E eu creio que eles nem enxergavam isso como um produto. E um ano depois, em 79, ele deixa a Xerox em definitivo. Ele deixa a Xerox e ainda em 79 ele cria a Tricom. Ele funda a Tricom com Howard Cherney. E o nome Tricom vem de Computer, Communication e Compatibility. Então, computação, ou computador, comunicação e compatibilidade, né? Lembra que nessa época, se eu comprasse um equipamento da IBM, ele não iria conversar com um equipamento da HP. Compatibilidade era um problema muito grande a ser resolvido ainda. No TCP/IP não era consolidado na época, né? Igual é hoje, todo mundo utiliza TCP, mas na época não era assim. Na teoria, Computer, Communication e Compatibility seriam os pilares da empresa. Em 1980, a empresa lança a tecnologia Ethernet, seguida de uma série de protocolos para compartilhamento de rede local utilizando o protocolo XNS. Eles lançam lá o Ethershare para compartilhamento de arquivo, o Etherprint para compartilhar impressora, o Ethermail para e-mail, o Ether 3270 para hosts IBM, enfim, eles lançam essa série de protocolos. Depois desse sucesso inicial e dos avanços na área de rede local, né, que era o foco ali inicial da empresa, eles fizeram uma grande quantidade de aquisições de outras empresas. Em 1984, a Tricom tenta ir para o caminho de soluções mais completas, passando por uma divisão de desenvolvimento de software para rede, também em sistema operacional. Ele chega até mesmo a desenvolver o próprio computador, né, chamado de Tree Server. Em 86, os servidores, por exemplo, representavam 32% das vendas da Tricom. Então, apesar de ser uma empresa de todo mundo conhece com foco em rede, ela também teve aí uma grande participação em dispositivos computacionais, né, computadores mesmo. Em 94, a Tricom comprou essas várias outras empresas que estão aqui ao lado, desde fabricante de switch, até empresas com soluções de acesso remoto, até a Palm ela comprou, né? A Palm, para quem não lembra, é como se fosse o avô do smartphone, né? O primeiro dispositivo que tinha com tela de touch ali, apesar de usar a canetinha, e representava 60% do mercado do computador de mão. Quem usa smartphone aí, esse aqui seria o avô do smartphone ou do tablet. Essa estratégia de aquisições dessas empresas, né? E lançamento sempre de novos produtos, ajudou a Tricom a chegar em 2.3
1,3 bilhões de faturamento. Era uma empresa que tinha um faturamento bem considerável na época. Em 95, pra vocês terem uma ideia, o status da Tricom era tão alto que ela pagava $900 mil por ano para ter o name rights do estádio do 49ers lá em São Francisco, aquele time de futebol americano. Um time de beisebol também jogava aqui nesse estádio. E com todo esse sucesso e inovação, ela tentou continuar inovando, né? Em 2000, a Tricom, ela tentava criar, né? Não existia ainda um mercado de dispositivo inteligente. Um deles foi esse aqui chamado Audrey. Inclusive, na época tinha até propaganda. Eles foram apresentar o produto na Oprah, que era uma audiência gigantesca. Ele é uma espécie de gerenciamento pessoal e que não fazia muita coisa porque simplesmente acho que ele foi lançado numa época muito à frente do seu tempo e não deu muito certo. O mercado de interface de rede também, de network interface card, começa a encolher e nesse mesmo período que ela faz esses investimentos e que não dão certo, a empresa ela começa a encolher também. Então, de 12 mil funcionários, ela passou a ter 2 mil. Então, a gente tem aí uma crise muito grande na Tricom. Para tentar resolver essa crise, ela começa a tentar buscar alguns aliados. Então, ela começa a ver o mercado chinês com bons olhos. Em 2003, ela fez uma parceria com a Huawei, que é uma gigante chinesa, e juntos elas criam a H3C. A H3C, ela é uma joint venture que eles chamam lá, né? Uma empresa com capital, com tipos de aportes diferentes, investimentos diferentes, enfim. Eles criam a H3C, então tem uma participação tanto da Huawei quanto da Tricom. Em 2007, a Bain Capital, com participação minoritária da Huawei, ela tenta comprar a Tricom por 2,2 bilhões de dólares. Só que tem um pequeno porém. A Huawei, além dela ser chinesa, né, ela também participava do mercado iraniano. E o Irã é simplesmente apontado, né, como financiadores dos terroristas de 11 de setembro. E o que acontece? Entra em cena aqui o governo americano, George Bush na época, e fala o seguinte, que essa operação, né, entre a Huawei e a Tricom coloca em risco a cibersegurança dos Estados Unidos. E o negócio não conclui. A Tricom continua a vida dela e em 2008 ela tem uma boa recuperada. Ela fatura 1,3 bilhões de dólares, está com 6 mil funcionários em mais de 40 países. Apesar do faturamento alto, ela não tem um lucro tão alto assim, ela vende muito, mas não lucra tanto. E em 11 de setembro de 2009, a HP anuncia a compra da Tricom por 2,7 bilhões de dólares. A HP incorporou a Tricom de forma definitiva, se não me engano acabou em 2011 a incorporação inteira. Só que a gente tem que lembrar que rede e infraestrutura como a gente conhece hoje só foi possível devido ao investimento em pesquisa de instituições públicas e privadas. Toda vez que você e eu, a gente plugar um cabo num switch Ethernet ou numa placa de rede Ethernet, e a gente vê lá começar a trafegar, a luzinha acender, a gente tem que lembrar da Tricom. Foram esses caras que criaram, não foi sozinho, né? Mas enfim, foi essa galera que criou isso que a gente usa até hoje. A Ethernet, ele é tão difundido que a gente usa em redes de longa distância, hoje em dia, utilizando tecnologia Ethernet. Então a gente sempre lembrar do Computer Communication e Compatibility, né? E agradecer esses caras, porque sem esses caras a gente não teria rede como a gente tem hoje. E se você gostou desse vídeo, dê like e compartilhe, assine o canal, entre lá no site, baixe os arquivos, cadastre na lista de e-mail, novo treinamento Risco Zero na segunda semana de abril. Obrigado e até mais, galera.